Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando uma mensagem da Bíblia com vocês, né? E essa mensagem é uma mensagem que tocou bastante no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Essa mensagem, ela fala da passagem de Jesus pelo Calvário, né? E a gente vai separar algumas partes aqui no livro de Lucas para a gente estar citando essa passagem de Jesus, tá? No capítulo 23, verso 34, Jesus ele diz a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando juntamente com eles também. Os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salva-te a ti mesmo, se és Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica, escrito: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então aqui vem uma sucessão de acontecimentos com Jesus, né? Jesus ele foi entregue para César e passou por Pilatos e ele estava ali naquele momento do Calvário, né? Só para que fique bem claro, esse momento ele não representa um erro de Roma ou um erro dos judeus em ter condenado Jesus. Esse momento representa o nosso pecado. Nós somos pecadores o suficiente para a gente ter condenado Jesus à cruz, né? A esse momento de Calvário, né? Que Jesus ele passou por ele, né? Então, assim, aonde a gente encontra Calvário, crucificação, condenação, a gente encontra pecado, né? Então, assim, é um pecado em que está enraizado no ser interior das pessoas, né? O pecado, ele é algo que é difícil da gente identificar em nós mesmos. A gente identifica facilmente nos outros, mas em nós mesmos a gente tem muita dificuldade, né, em enxergar. E isso aqui é uma passagem onde a gente vê Jesus, ele começa essa mensagem dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, a medida de Jesus é uma medida de um mestre, né? O mestre, quando ele se depara com uma situação que a gente diz assim, inusitada, ele sempre tem a palavra perfeita, ele sempre tem a missão certa, ele sempre encontra uma maneira certa dele se comunicar com o seu povo, né? Se de fato esse povo for povo seu, né? Então aqui a gente vai fazer algumas analogias, né, dessa mensagem que trata-se somente da palavra de Deus, né? Então a gente descobriu, a gente falou em alguns vídeos anteriores aí que o pão é a palavra. Então quando a gente entende que o pão é a palavra, a gente precisa se alimentar da palavra, que Deus ele trata a palavra como pão diário. Ou seja, quando a gente não está se alimentando da palavra da Bíblia, né, desta Bíblia que que a gente está? A gente está vazio, a gente está precisando de alimento, a gente está sem alimento, a gente está sem o nosso alimento necessário, né? E quem dá sustentação para a nossa vida é a própria palavra, porque se a gente não se alimenta, logo a gente está precisando de nutriente,
né? E a palavra que nos dá força, nos dá alimentação. E nela tem todos os tipos de nutrientes que a gente necessita para a gente estar firme com Jesus, né? Então, seja qualquer que seja a adversidade, a gente sabe, a resposta é Jesus. Jesus, ele tem a resposta perfeita. Ele é o nosso aconchego. E assim, é incrível, irmãos, que isso Deus tem tocado diretamente comigo, né? Um crente sem oração é um crente que precisa muito se revestir de Deus, porque ele está fraco, né? E um crente fraco é uma presa fácil para os inimigos açoitarem, assolarem, machucarem, prejudicarem, e para que, né, a gente se afaste da presença de Deus, porque o que nos liga de fato com a presença de Deus não são os nossos atos, mas sim nossa vida de oração, né? Então, a mensagem de Deus sempre é que Deus trabalha para aqueles que nele espera. Ou seja, Deus não trabalha para quem precisa, porque senão a gente veria lá um monte de gente cego, ou manco, ou coxo, e ele curaria todos porque ele tem poder para isso. Não, somente para aqueles que nele espera. Se você espera em Deus, pode acreditar que a resposta vai acontecer, né? Deus, ele vai nos guardar a tempo e a fora de tempo, para que a gente se torne um propósito, para que a gente se torne uma mensagem viva da palavra dele, para que nada fique em oculto, mas para que o nosso interior seja revelado, né? E isso tudo através da fé, né? O que nos leva para o centro da vontade de Deus é a fé. E a fé, ela é tão poderosa que ela nos faz descansar, mesmo que jogue uma bomba atômica em cima da gente, né? Um crente que está debaixo da palavra de Deus, você pode jogar uma bomba atômica nele, que ele vai continuar vivo, né? A brasa dele não vai apagar, ele vai continuar aceso em Cristo Jesus, né? E a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é revestida através da palavra de Deus e da nossa vida de oração. Então assim que acontece a fé. Olha que interessante nessa passagem de Ezequiel, né? Ezequiel, ele se deparou com aquele vale de ossos secos, e aí ele começa, Deus, ele ordena ele fala, Ezequiel, fala para esses ossos, e venta os ventos do Espírito Santo de Deus, né? E que haja vida nesses ossos. E ele repete o que Deus manda, né? Que haja carne, e aquele exército que estava morto, que estava sequíssimo, reviveu. E isso ele viu a olhos nus. É isso que a palavra relata para nós. Ou seja, Jesus, ele é o verbo vivo, ele é a consumação de tudo o que se trata da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é o verbo vivo, ela é Jesus, né, em nós. Então, como é que a gente tem Jesus em nós? Através da palavra. Se a gente praticar a palavra, a gente tem o verbo vivo agindo na nossa vida. Então, essa é a nossa missão, a gente ter cada vez menos de nós e mais de Jesus Cristo, né? Essa é uma missão que todos os cristãos eles têm. E é uma missão mesmo, irmãos, que assim, a qualquer momento a gente pode se deparar com situações que vão nos tirar do propósito, mas a gente tem que continuar caminhando na presença de Deus, fazendo a vontade dele, né? E Jesus, ele diz a seguinte mensagem, né? Que se a gente estiver nele e a palavra dele em nós, tudo o que a gente pedir, ele vai realizar. Então a gente crê na seguinte mensagem: o que vai ser realizado? O que tiver dentro do propósito da palavra. E a gente tem só dentro da Bíblia uma infinidade de sentidos para tudo o que está escrito na palavra como promessa para a nossa vida. E a gente também precisa estar muito atento, porque naquela passagem lá de Deuteronômios, de maldição e de bênção, os quesitos para a maldição são muito maiores do que para as bênçãos, né? Para as bênçãos é bem pequenininho ali, um versículo ali que relata as bênçãos que tem sobre nós. Mas as maldições, se a gente não cumprir o propósito de Deus, são inúmeras. Nós não somos dignos, nós sabemos. Mas a gente sabe que Jesus, ele foi o consumador de toda a palavra. Ele viveu a palavra, e por isso que ele foi tão escarnecido. Por isso que quando
ele estava naquela condição de calvário, a gente viu a gravidade do nosso pecado através de tudo que aconteceu com Jesus, desde que ele foi entregue, né? Então, ali representa a nossa forma de ser pecador, né? Nós somos pecadores ao ponto de a gente ter levado Cristo ao Calvário, né? E é aquele tal sofrimento, aquela tal angústia, porque nós sabemos que, como seres humanos, foi uma situação extremamente difícil, né? A gente diz difícil, mas a nossos olhos a gente sabe que foi assim uma situação muito complicada. E tudo isso fruto do nosso próprio pecado, né? Então, como é que a gente modifica a nossa história? A gente procurando viver uma vida que está mais dentro da palavra do que dentro dos nossos conceitos pessoais, né? Então, quando a gente vive dentro da palavra, a gente peca menos, a gente procura agradar mais a Deus, né? Então, esse é o nosso propósito, né? Então, a gente precisa saber que a fé, ela é consequência do que a gente vive, do que a gente se alimenta. O nosso alimento gera fé no nosso coração, no nosso interior e na nossa alma, né? E também a gente tem que saber, né, que enquanto a gente estiver levando a palavra de Deus no sentido da carne, nós seremos ainda carne, né? A gente tem que levar para as vias do Espírito, para que a gente não seja só uma pessoa boazinha, mas que a gente possa ser uma pessoa que a gente tenha alicerce na palavra. Que quando a gente tem alicerce na palavra, fica mais fácil a gente agradar a Deus, não é agradar o homem, irmãos. O homem está totalmente na contramão, né, do desejo, do propósito de Deus. E o nosso desejo é agradar ao Senhor, é agradar a Deus. E pode ter certeza, irmãos, quanto mais a gente estiver disposto a viver uma vida conforme o propósito de Deus, mais a gente vai ser atacado, mais a gente vai ser afligido, mas a gente tem que glorificar a Deus por isso. Como diz lá no livro de Tiago, né? Que os perseguidores de Jesus, nessa passagem do Calvário, eles estavam sendo só simplesmente como é que se fala, instrumentos de Deus ali para cumprir toda a palavra, né? Eles estavam sendo empregados de Deus, porque aquela passagem ela iria acontecer, e alguém tinha que ser o mal, alguém tinha que representar o mal para Jesus ali naquele momento, e teve pessoas que acho que até surpreenderam, né, de tanta maldade, né, pela forma com que agiram. Porém, todos servos de Deus. Por isso que a gente vê ali que Jesus ele tinha 12 discípulos, mas somente um, que era João, ele estava olhando tudo de perto e olhando com o olhar da palavra. Possivelmente ele se alimentava mais do evangelho e ele sabia que tudo aquilo era só cumprimento da palavra. Então você vê todo mundo, um foge para cá, um foge para lá, um segue com medo, e Jesus tá e João tá ali, ó, por perto, somente testificando o que estava acontecendo na palavra, porque ele diz isso no livro dele. Se você lê o livro de João, quando ele começa o livro, ele fala: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele não começa com analogia, começando com analogia humana, ele já começa afirmando que Jesus era o verbo, ou seja, o verbo é a palavra. Então, assim, ele via tudo aquilo muito de perto, foi ele o único que ficou até o final, porque ele viu toda a palavra sendo consumada, né? Então, a gente percebe que em alguns momentos a gente é tão fraco que, olha, eram 12 e somente um se alimentava do evangelho a ponto de testificar o que estava acontecendo, né? Todos os outros, eles simplesmente fugiram porque eles sentiram medo, né? Eles não conseguiram olhar para o evangelho, mas João estava olhando para o evangelho e vendo cada mensagem sendo consumada na vida de Jesus Cristo. Então, essa é a grande diferença. Então, não olhe para os seus perseguidores, para os seus algozes, as pessoas que estão te perseguindo, como inimigos seus. Não, eles só estão sendo cumpridores da palavra, né? Sai dessa vida de vítima e se torne guerreiro de Deus, a ponto de até a sua dor se tornar instrumento de Deus para fortalecer o seu interior,
né? Essa é a minha mensagem de hoje, que você possa ficar com essa palavra, que você possa ser alimentado dessa palavra, que você possa ser cheio do Espírito Santo através dessa palavra, e não tenham medo, irmãos. Continua seguindo, continua fazendo a vontade de Deus, continua seguindo para o propósito da cruz, porque este mundo já é do maligno, porém a gente tem um Pai, a gente tem um Senhor, a gente tem um Salvador, a gente tem uma vida de promessa eterna para a gente seguir. Então não tenham medo, irmão, não tenham medo, simplesmente permaneçam, seja lá qual for os seus algozes, seja lá qual for os seus perseguidores, mas continue firme com Cristo e olhe para todas as situações como João, somente vendo o cumprimento da palavra, sem medo, sem dor, sem tristeza, sem desespero. Somente seja testemunha de tudo que Deus está fazendo para ajudar a sua vida, para transformar a sua vida e para te achegar mais rápido próximo ao Pai. Tá bom? Fiquem com essa mensagem no seu coração, que a paz seja com todos. E até a próxima. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu tenho aí algumas outras mensagens que eu vou estar compartilhando com vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.